bem, que Deus continue nos abençoando mais e mais. Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 11. Nós cantamos aqui ao Senhor, marca da promessa. E uma parte desse louvor fala justamente que algumas pessoas elas tentam frustrar, atrapalhar seus sonhos. Mas aquilo que Deus preparou para você, ninguém, mas ninguém pode atrapalhar. Por mais que tente, e vão tentar, e tem tentado, eu não tenho dúvidas disso. Mas se você tem um sonho em Deus, na vontade dEle, Ele é fiel para tornar esse sonho possível na sua vida. Não é nenhuma palavra lançada ao vento, mas é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que algumas pessoas que tinham sonhos, ou que aquele sonho foi sepultado, Deus é experiente em ressuscitar sonhos. E nós cremos nesse Deus, o Deus da palavra. E temos aqui uma situação, João, Evangelho de João, capítulo 11. Muitos já ouviram a história de Lázaro, do relacionamento que Jesus tinha com essa família em especial. E nós vamos acompanhar aí. Então, João, capítulo 11, a partir do versículo 1, é um texto longo, mas nós vamos acompanhar. Afinal de contas, só são 46 versículos. Então, prepare aí os seus olhos ou os seus ouvidos. Se você prefere acompanhar com os ouvidos, não tem problema. A palavra do Senhor será proferida. Todos têm? Diz assim a palavra de Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela.
Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Santo amado Deus, bendizemos o teu maravilhoso nome, Senhor. Obrigado porque se faz presente aqui no nosso meio. Obrigado por essa passagem, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque é um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer. O Senhor não estava limitado àquele tempo, como não está limitado nos dias de hoje. Se o Senhor disse, Senhor, que crendo, ainda que morra, viverá, nós cremos, porque o Senhor disse. Mas nada que venha acontecer de acordo com a nossa vontade, mas tudo dentro da tua vontade, Senhor. E naquele momento a tua vontade foi realizada. Houve salvação naquele momento, houve esperança de um sonho que havia sido sepultado, Senhor, na vida daquela família, mas o Senhor ressuscitou. Mas também, Senhor, mesmo com esse milagre, mesmo com a multidão, Senhor, observando tudo isso, ainda assim alguns, Senhor, saíram para fazer críticas ao bando dos fariseus. Mas nós te agradecemos, porque nós podemos encontrar na tua palavra um relato, um testemunho desse, que só aumenta a nossa fé. E com certeza é um grande testemunho na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que tudo que está escrito aqui, Senhor, é a tua palavra. Não é um livro de história, Senhor, mas é um livro que relata a verdadeira história do Salvador do mundo e todos os teus feitos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa noite está sendo glorificado. Está recebendo todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Nós sabemos que somos pecadores, somos miseráveis, dependentes do Senhor, mas te agradecemos que a cada dia o Senhor nos ama e tem derramado o seu amor em nossas vidas. Senhor, que a tua palavra penetre na vida daqueles que não conhecem a ti, Senhor. Que possa haver salvação nessa noite. E para aquele, Senhor, que acha que não tem mais possibilidade de sonhar, Senhor, que o Senhor venha ressuscitar esse sonho, Pai. Nós sabemos que o Senhor tudo podes dentro da tua vontade. E é a ti que nós oramos, nesse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós temos aqui uma história real, pessoas reais, mas podemos acompanhar na vida dessa família, especificamente Lázaro, Marta e Maria, que uma peça, um membro dessa família, simplesmente, aparentemente, à primeira vista, tinha cumprido seus dias aqui na terra. Para muitos ali, daquela família,
Lázaro tinha findado os seus dias. Mas eles tinham uma esperança, afinal de contas, Jesus era muito amigo de Lázaro. Ele tinha uma intimidade profunda com aquele homem. O que não entrava na cabeça de muitos era por quê? Por que que quando Jesus, sendo amigo de Lázaro, ao saber que ele estava enfermo, Jesus simplesmente não fez nada naquele momento. E isso foi muito difícil na vida daquelas pessoas que conheciam essa proximidade de Jesus com aquela família, na vida das irmãs que conheciam todas as palavras que Jesus tinha dito a respeito da morte e ressurreição. Mas aquele homem estava mal, chegando a ser sepultado. E Jesus, aparentemente, numa atitude fria, disse que não era o momento de ir para lá. Versículos assim, palavras desse tipo, só nos ensina a manter o equilíbrio entre a nossa fé e a nossa razão. O evangelho não é aquilo que muitos dizem como uma lavagem cerebral que se faz na cabeça dos crentes que são tolos, exceto para aqueles que se deixam levar por isso. Mas Paulo ensinou que o nosso culto a Deus ele é racional. Jesus ele não age pela emoção, apesar de ter emoções, porque ele chora naquele momento. Mas quando ele é solicitado, ele simplesmente diz, não vou agora. E isso causa confusão na cabeça de muitos, porque aquele que abriu os olhos dos cegos, aquele que é amigo de Lázaro, poderia estar lá, poderia se deslocar até aquele local e não permitir a sua morte. Versículo 37, alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? É sempre assim para aquele que é incrédulo. Para aquele que espera uma oportunidade para dizer, está vendo por que eu não sou crente? Sempre espera uma possibilidade para apontar. E a Bíblia fala que alguns, não todos, mas alguns, naquela fofoquinha, mas não é esse Salvador? Não abriu os olhos dos cegos? Deixou ele morrer? Já Marta e Maria tiveram uma outra visão. Conheciam tudo que Jesus tinha dito, mas achou que Jesus tinha se atrasado. No versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A ponto de Jesus ter que repetir, falar por 2 vezes. Não falei eu? Se creres, ainda que morra, viverás. Não sou eu que disse? Mas no momento de dor, no momento em que o coração não está preparado, não tem aquela fé preparada, a dor, ela se torna um ídolo. A dor se torna motivo de adoração, que foi o que aconteceu na vida de Marta, na vida de Maria. Jesus tinha dito, e por 2 vezes ele repete, ele fala, eu disse, se crer vai viver, mesmo que morra. Se esqueceram disso? Ontem, aqui abrindo um parêntese, no curso de autoconfrontação, no assunto depressão, se argumentou muito a respeito de encarar a dor, a perda. Muitas pessoas ficam deprimidas por conta de perdas. Mas isso não é uma máxima. Nem todo mundo fica deprimido por conta de uma perda. Mas a maioria ainda assim, porque não tem um coração preparado. Temos que ter o coração preparado. Não somente para perdas, mas para situações na vida. Coisa que essas 2 ouviram da boca do Salvador. Eu estou dizendo, eu falei para vocês, se creres, viverás, ainda que esteja morto. Amado, Jesus não se atrasa não. Ele não se atrasa. Temos sonhos e achamos que Jesus está demorando, está atrasado, o tempo está passando. E se eu não alcançar esse sonho?
Tem jovens dizendo assim, ó, não quero que Jesus volte agora não, eu quero casar, eu quero ter filho. Olha, está tudo determinado no tempo certo. Tempo de correr, viu? Você que é jovem, você que quer casar, você que também não quer, porque Jesus não se atrasa. Hora, dia, mês, ano, está determinado pelo Senhor. E Ele só vem naquela hora, naquele dia, naquele mês, naquele ano. Jesus não se atrasa. Nós temos sonhos, nós temos ideais, mas precisamos adequar a tudo aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Os próprios discípulos não entenderam aquele propósito na vida de Lázaro. Tanto que no versículo 13, é interessante, eles dizem assim, ó. Jesus, porém, versículo 11, isso dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos, disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Só que Jesus estava falando da morte de Lázaro. Nem os discípulos entendiam aquilo. Não, é amigo do Senhor, não pode estar morto. Qual o objetivo de Deus em levar Lázaro agora, nessa situação em que nos encontramos? Mas Jesus tinha em mente, e de maneira clara, que tudo aquilo na vida de Lázaro, na vida daquela família, era para a glória de Deus. Versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E quantas vezes Jesus é glorificado na morte de um ente querido? Na morte de um amigo, na morte de um parente? Parece que o tempo vai passando e algumas pessoas tentam quebrar e tirar essa glória de Deus. Estava conversando com o Railton a respeito como é diferente a morte de um servo, uma serva do Senhor, para a morte daquele que não conhece, o funeral. Como é diferente, as pessoas que não conhecem a Deus não têm esperança. Elas se desesperam, elas ficam apavoradas porque não têm esperança. Isso tudo rouba a glória do Senhor quando acontece na vida de pessoas que se dizem conhecer a Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado até na morte de um ente querido. Porque estamos falando de sonhos sepultados, de ideais, mas não queremos entender isso. Que talvez o seu sonho, ele não se realizou, Deus não realizou ainda, porque se Deus abrir a porta daquele túmulo e liberar o seu sonho, talvez ele não seja glorificado. Por isso que demora. Talvez, não sei, Deus sabe. E às vezes vivemos assim, como se os nossos sonhos, assim como Lázaro, foram sepultados. Mas, amados, Jesus é nosso amigo, assim como foi amigo de Lázaro. Ele é seu amigo. Ele quer ressuscitar seus sonhos. Ele quer principalmente ressuscitar sua vida, você que ainda não conhece a Ele. E por mais que os seus sonhos humanos venham morrer, os sonhos de Deus jamais podem morrer. E eu quero fazer uma aplicação nessa noite. Alguns elementos que se encontram aqui, nessa história. Porque no versículo 39, a Bíblia diz assim, Lázaro morto, você que tem um sonho aparentemente enterrado, Jesus ele diz assim no versículo 39, a ordem do Senhor é, tirai a pedra. Naquele tempo as sepulturas eram bem diferentes das sepulturas de hoje. Eu tenho aí pelo menos 4 imagens, muitas pessoas conhecem, outras não, eu quero mostrar aí, pelo menos 4 imagens, está um pouco embaçado, Ícaro, por favor, aí no foco, em cima. Ok. Pedi que valeu, oficial Yuri. Temos aí, como era mais ou menos os túmulos naquele tempo. Volte, por favor, Ícaro. Ou Pedro, essa é a primeira, né? Temos aí, ó, a visão de dentro. Esse foi o primeiro? Primeiro? Ok. Então, bota lá no primeiro.
Temos aí, é praticamente uma caverna. Parece uma caverna. Então perceba lá, é bem estreita a entrada. Próxima imagem, por favor. Aí é mais próximo. Percebam como é estreita a entrada. Não, calma. Tá passando sozinho? Certo. Percebam aí a pedra que serve para selar. Ela é uma pedra em forma de círculo para facilitar. Pode passar. Aí a visão de dentro, onde tem esse lenço aí, uma espécie de batente, de balcão. O morto ele ficava ali. Pode avançar. Temos aí uma outra imagem de um outro túmulo em Jerusalém. Valeu, obrigado. Essa é a imagem do túmulo. E Jesus está falando, tira a pedra. Tirai a pedra. A pedra, nesse texto, e talvez para o seu sonho que está enterrado, ela tem uma representação de obstáculo que muitas vezes nós colocamos nas nossas frentes, à frente dos nossos sonhos. Muitas vezes são pedras que são impossíveis de serem removidas e que nós mesmos colocamos. Ah, mas no caso de Lázaro não foi ele quem colocou, mas ele estava sepultado e tinha uma pedra. E o seu sonho muitas vezes está sepultado por uma pedra que você colocou na frente. Mas Jesus vem e diz, tira a pedra. Tem que tirar essa pedra. Todo impedimento tem que ser removido. E mesmo assim, mesmo Jesus pedindo para tirar a pedra, Jesus mandando o que ele faz muitas vezes para que o seu sonho venha a se realizar, sempre tem impedimento. E que parte de você, como partiu aqui de Marta. No versículo 39, Jesus diz, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas quem está mandando é o Senhor. Tira a pedra, Marta. Sou eu que estou mandando. Ah, Senhor, está fedido. Tem 4 dias. Aí você tem um sonho, que já parece que está meio, passou o tempo, você já desistiu de sonhar. Alguém disse, o homem que não sonha, ele não vive. Aí você desistiu de sonhar, chega a estar fedendo, não fede muito porque tem uma pedra, mas você pensa que está lá podre o seu sonho. Aí Jesus está dizendo, tira essa bendita pedra, e você não tira. Você não tira esse obstáculo. E Jesus diz no versículo 40, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. É Jesus quem está dizendo. Não é Paulo, não é Pedro, apesar de serem homens de Deus, mas é Jesus quem está dizendo. Quantas vezes nós colocamos um mais, um porém ou um se para Deus? A ordem de Jesus não deve ser questionada, mas estamos sempre questionando, não aceitando, determinando para Deus da nossa forma. Mas amados, naquele momento Jesus ora, e ora em voz alta, para que as pessoas pudessem crer. Lembra que o nome de quem que deveria ser glorificado? O nome de Deus na pessoa de Cristo. Ele ora em voz alta, para que as pessoas pudessem crer. E no versículo 41, tiraram então a pedra. Houve tanta relutância, mas tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Na vida do crente, essa pedra pode representar algo terrível, incredulidade. Espera aí, pastor, na vida do crente, incredulidade? É. Sabia que tem crente incrédulo? Crente incrédulo. Crente que deixou de acreditar nas promessas de Deus, crente que deixou de acreditar nos milagres de Deus. Tem crente aí cauterizado dizendo, não, que Deus só agia assim naquele tempo, hoje não age mais assim. Espera aí, que tipo de crente é esse que limita Deus? Que tipo de crente é esse? Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, pastor, eu estava num ponto de ônibus, não sabia nada da minha história, nada. A pessoa chegou para mim e falou, olha, aconteceu isso, eu sei que você está vivendo isso e aquilo outro. Nada, não estava nem perto de casa. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez? Isso é para se pensar, para se ponderar.
Claro que tem um bando de gente aí cheio de revelação. Olha, eu tive uma revelação aí na sua vida, Pedro, e agora não é esse tipo de revelação que eu estou falando. Isso é banalizar o evangelho e vai de contra a palavra de Deus. Mas se Deus quer te falar, e Ele quer usar o método dele, Ele que use. Mas muitas vezes somos tão incrédulos e queremos sonhar, mas tem uma pedra de incredulidade impedindo que o sonho saia. E Deus dizendo, tire a pedra. Basta você crer para ver a glória de Deus. Lembra quando Jesus estava num daqueles túmulos? Quem foi que tirou a pedra? Os anjos, lembra? Os anjos removeram a pedra. Por que aqui não foram anjos que removeram a pedra? Por que não aconteceu nada de extraordinário? Tinha muita gente ali. Deus poderia mandar, Jesus poderia falar, Pai, manda anjos para tirar essas pedras. Ele poderia ter feito isso. Mas Ele não fez porque Ele precisava que as pessoas com fé ali viessem exercer obediência. Quem mandou foi o mestre. Vamos ver quem vai tirar a pedra. Com certeza aqueles que objetaram, que foram lá falar com os fariseus, ficaram de braços cruzados. Isso vai feder. Eu não vou fazer nada. Ele está mandando, eu vou ficar aqui na minha. Ele não é Deus, Ele que mandasse um anjo para tirar aquela pedra. Por que está mandando a gente tirar? Pessoas vão lá e tiram a pedra. Obedecem. Qual é a pedra que está impedindo você de ver seu sonho? Deus está dizendo para você, tire a pedra. Você tire a pedra. Não espere um anjo descer do céu para tirar essa pedra que impede o seu sonho de ser realizado. Tire você a pedra. Tenha coragem, tire a pedra. Só que depois da pedra removida, amados, Jesus ele chama Lázaro pelo nome. E como se estivesse vivo. No versículo 43, isso aqui é tremendo, porque depois da oração ele diz assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ele não disse, Lázaro, ressuscita, ele disse, Lázaro, sai aí, pode sair. Parecia piada. Lázaro estava morto, 4 dias, fedendo. E vem um homem para os incrédulos e simplesmente diz, sai daí, você que está aí dentro. Peraí, o cara está morto. Ele está chamando quem? Está pensando que está vivo? Lázaro, saia, venha para fora. Lázaro não teve opção. Quando Jesus chama, não tem opção. Quando Jesus chama, não tem opção. Não há quem diga não. É por isso que a salvação, ela não parte de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Quando Jesus chama você, quando Ele te chamou, duvido que você disse não. Alguém vai dizer assim, não, eu disse, relutei, mas naquele dia eu não aguentei mais. Não acontece isso não, viu? Tem como lutar com o chamado de Deus. Quando Ele chama de verdade, você larga tudo e vai. Não tem para onde correr. Ele chamou Mateus, Levi, cobrador de imposto. Filho, segue-me. Venha. A Bíblia fala que no mesmo instante Mateus larga tudo. Tinha um trabalho, um homem renomado. Largou tudo. Jesus chamou Lázaro. Filho, sai. Lázaro, saia. Venha. Lázaro só tinha que obedecer. Estava morto, só tinha que obedecer. Se estivesse vivo, só tinha que obedecer. O que é que Jesus falou a respeito daqueles que viessem ouvir sua voz? Fique com o dedo aqui no capítulo 11 e volte um pouco, vá para o capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de quem? E os que a ouvirem? Não é opção.
Não tem opção. Está morto, está vivo, ouvir a voz do Senhor. Vai ter que movimentar, vai ter que agir, vai ter que sair. O problema é que muitas vezes a sepultura, ela simboliza depressão, solidão, autocompaixão, uma tristeza profunda, em que as pessoas precisam recorrer a paliativos, e não a palavra de Deus, para tentar sair disso aí. Eu trouxe aqui 2 exemplos ontem, 2 medicamentos, um tarja vermelha e um tarja preta. Eu trouxe o tarja vermelha, era um medicamento utilizado para labirintite, e o tarja preta, utilizado, está lá uma das indicações, ansiedade. Só que as pessoas, e foi falado ontem, as pessoas quando os mestres, os doutores, os médicos, quando eles aplicam esses medicamentos, eles não leem para você a bula, eles passam o medicamento, você que leia se quiser. Mas na bula do medicamento para labirintite, tinha lá uma reação adversa, levar ao suicídio. Pode levar ao suicídio. Em casos raros, pode levar ao suicídio. Não era nem tarja preta. E as pessoas na depressão, nas suas cavernas, com seus sonhos lá presos, elas recorrem a isso e não à voz do Senhor. Vai ficar lá dentro, vai ficar presa. Eu deixei muito claro ontem, não sou contra medicamento não. Não sou contra. Eu creio no poder da palavra, no poder de Deus. Mas quando se é esgotado todos os recursos para aquela situação. Tem problemas emocionais que afetam o organismo, e isso requer um acompanhamento de um médico. Coisa que você não é médico, não vai saber. Um médico ele vai acompanhar. O problema é que as pessoas colocam Deus como segunda opção. Deus tem que ser a primeira opção. Quando Jesus chama para fora, isso aí pode significar que precisamos sair das nossas prisões, onde muitas vezes nos escondemos das nossas realidades, da realidade que nos cerca. Muitas pessoas, quando perdem essa expectativa de vida, elas entram nessas cavernas e ficam lá, não saem. É pessoa indo para a igreja amuada, é pessoa que se diz crente, se entregando à depressão, é pessoas que tinham sonhos, que dizem assim, eu não acredito mais, Deus não pode fazer, só um milagre. Deus faz milagres. Ele é um Deus de milagres. Por isso é que Jesus chama você, vem para fora. Vai ter situações que você vai pensar que não tem saída. Mas mesmo que essa situação seja um túmulo, como aquele que foi apresentado aqui, que aparentemente não tem saída, é bem escuro, ainda dá para ouvir a voz de Jesus. Ele está dizendo, vem para fora. Vem para fora. Pedra removida, Lázaro fora do túmulo, mas ainda tinha problema. Ainda havia um problema. O que era? Ataduras. Ainda tinha um problema, versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, João 11, volte para João 11, 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com o quê? Faixas, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus o quê? Desatai-o, deixai-o ir. Lázaro todo amarrado, todo enfaixado com aqueles panos. Ele não podia ver Jesus, não podia falar livremente, não podia andar livremente, mas estava lá todo preso. Ele precisava ser livre daquelas ataduras. Amados, quando a pedra é removida, podemos até ver a saída para a solução dos nossos problemas. Quando ouvimos a voz de Deus nos chamando, podemos até ser livres. Mas precisamos tirar tudo que nos amarra, tudo que nos impede de sonhar, de viver a realização dos nossos sonhos em Deus. Tem que tirar tudo. E as ataduras aqui, elas representam aqueles pecados que muitas vezes não são tratados. Os vícios, vaidade, orgulho, incredulidade, temperamento difícil, a ira. Precisamos estar completamente livres para poder viver o sonho de Deus, assim como Lázaro viveu.
Mas nada pode impedir os nossos lábios de falar do Senhor. Nenhuma atadura impediu os nossos olhos, nenhuma amarra de ver o Senhor através da sua palavra. Nenhuma atadura pode prender os nossos pés a ponto de impedir que venhamos caminhar com o Senhor. Mas nós queremos os nossos sonhos realizados. Mas estamos presos, ouvidos tapados para ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas só querem oba-oba nos dias de hoje. Palavras como essa, ninguém quer ouvir não. Hoje pela manhã, palavra de sofrimento, ninguém quer ouvir não. Pessoa só quer oba-oba, tudo de bom. Porque você é filho do rei. Falta de conhecimento dessas verdades prende a pessoa nas trevas. Mas graças a Deus que a verdade de Jesus nos liberta. Quando você pensa, e quando você vier pensar que o seu sonho já foi sepultado, lembre que Jesus te ama e que Ele é seu amigo. Lembre que Ele chama você para fora. Mas Ele pede que você tire a pedra. Seu sonho está lá, mas você tem que tirar a pedra. Ele não vai mandar anjo não. Tira a pedra. Confia no Senhor, tira a pedra porque Ele que está mandando. Ouça a voz de Jesus. Saia dessa sepultura. E só assim você vai poder viver o sonho que Deus tem para você. Não pense que Deus está demorando, ou que Deus está atrasando, ou está atrasado. Tá não. Acontece no tempo dEle, na hora dEle. Você só tem que crer e confiar. Lázaro tinha sonhos. A família tinha sonhos para Lázaro. Aquele sonho que foi sepultado, Jesus disse, ó, sai. Vai ficar aí não. Mas vocês vão ter que agir. Ter que tirar pedra, vai ter que segurar o corpo, vai ter que desatar, vai ter que deixar ele ir. Mas vocês têm que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque só esperar Deus descer do céu com fogo e glória para fazer as coisas, Ele não vai fazer não. Se tem sonho na sua vida que não foi realizado, comece a pensar, eu tenho escutado a voz de Deus? Tem alguma coisa que me prende para eu não viver esse sonho de Deus? Porque tem muitas amarras na vida de muito crente que só quer viver de sonho. Aí é um outro problema. Aí é outro problema. A realidade você tem aprendido. Andar nos passos de Jesus. Agir como Ele, pensar como Ele, falar como Ele. Isso ninguém quer, mas sonhar todo mundo quer. Mas graças a Deus que mesmo com sonhos sepultados, fedendo, amarrados, se tomarmos a atitude de remover a pedra, escutar a voz do Senhor, dentro da vontade do Senhor, esses sonhos serão realizados. Eu creio. E você? Amado Deus, amado Pai, te agradecemos, Jesus, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Tu nos dá forças para sonhar, Senhor. Tu nos dá ânimo para viver, Pai. É verdade que muitas pessoas aqui têm sonhos, Senhor. E parece que o tempo vai passando e as pessoas não veem a realização desses sonhos. É verdade que muitos têm aquele sonho bem egoísta, muito para o próprio lado. Mas eu não tenho dúvida, Senhor, que se o sonho for para engrandecer o Teu nome, para edificar a muitos, Senhor, aquele que ouviu essa mensagem nessa noite, se tirar a pedra, esse sonho vai realizar em nome de Jesus. Porque é o Teu nome que vai ser engrandecido, Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, Pai. Assim como muitos pensavam, e pensaram que tudo se havia perdido, porque já estava com mau cheiro. Mas o Senhor é o autor da vida. E quando o Senhor fala, Senhor, ainda que a pessoa esteja morta, ainda que o sonho esteja morto, Ele vai realizar, Pai. Nós te agradecemos porque tem pesos de sofrimento, mas também temos pesos de glória na Tua palavra, Senhor. E a medida da glória que há de se manifestar na vida do Teu povo, não dá para comparar com as aflições desse tempo presente, Senhor. Nós te agradecemos porque encontramos forças em Ti, Senhor. Podemos caminhar, podemos confiar, podemos sonhar. Nem tudo está perdido para aquele que ouve a voz de Jesus. Mas é uma pena, Senhor, que nem todos conseguem ouvir a Tua voz. É uma pena que ainda tem muitos como aqueles homens que ouviram e que viram
tudo, saíram para comunicar aos fariseus, porque não quiseram acreditar nos seus milagres. Sabemos que isso existe ainda hoje. Há pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que está esperando, Senhor, está esperando a tua ação. Talvez nem esteja esperando, porque a tua palavra diz que não há quem busque ao Senhor. Por isso é que nós rogamos a ti, Senhor, nessa noite, que se há alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor, que não confiou a vida ao Senhor, que o Senhor possa convencer com teu Espírito Santo, Pai. Que mesmo essa pessoa, Senhor, que ainda não entregou a vida ao Senhor, esteja passando por uma dificuldade, um sonho enterrado, mas que o Senhor venha entrar na vida dessa pessoa, que ela venha escutar a tua voz, que ela saia desse túmulo espiritual, Senhor, dessa morte espiritual e venha para a vida, Pai. Sabemos que é pelo teu poder, é pelo teu querer, não pelo nosso. Por isso é que nós te pedimos, Senhor, a tua ajuda, o teu mover. Abençoa a tua palavra, Senhor, na vida do teu povo, na vida daquele que não conhece ao Senhor, porque os dias são maus, Jesus. Somos falhos, somos pecadores, carecemos muito da tua graça, da tua glória e misericórdia. Por isso é que nós dependemos da tua ação e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.